Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje eu vou explicar para vocês o que são matrizes. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, trouxe aqui, ó, duas tabelinhas, tá? E vou contar para vocês que as matrizes, elas surgiram a partir das tabelas, tá? Então, gente, se a gente for um pouco lá na história da matemática, a gente vai ver que as matrizes, elas são usadas desde antes de Cristo, tá? Até lá pelos chineses, tá? Então elas vêm sendo usadas aí pela humanidade há muito tempo para organizar informações. E elas são muito boas, né? Pode ver aqui, a tabela 1, elas mostram aí os componentes de mesas e cadeiras de uma linha de móveis. Então as mesas, quatro são de tabaco, né, que é o móvel, duas são Viena e três o cerezo, tá? Aí cadeiras, 10 de tabaco, 8 de Viena e 6 cerezo. Então olha só aqui também, ó. Na tabela 2, olha aí, linha de móveis, né, de tabaco em novembro, foram vendidas 150, em dezembro 60. Em Viena, a Viena foram vendidas 200 em novembro e 140 em dezembro. E as cerezas foram vendidas 100 em novembro e 40 em dezembro. Tá, professor, mas e aí? O que tem a ver então com matrizes? Gente, lá por volta de 1850, um matemático, ele resolveu, ele resolveu representar tabelas de outra maneira, tá? Usando outra notação. Então ele chamou essa notação de matrizes, tá? Então vamos lá, vamos representar essa tabela 1 na forma de uma matriz. Então eu vou chamar essa tabela 1 de A, tá? E vou representar ela na forma de matriz. Para representar na forma de matriz, a gente pode usar colchete, tá? Ou também a gente pode usar parênteses. Então, essas duas formas são as mais utilizadas. Mas também podemos usar barras e barras duplas, tá? Vamos utilizar, então, aqui na primeira, vamos usar parênteses. Então, olha só. Vamos representar aqui. Olha só comigo, atenção aqui, ó. Essa tabela, então, tem duas linhas, tá? Então, em matriz, para a gente indicar o número de linhas, a gente vem aqui na frente, ó, da letra. Geralmente, então, a gente chama uma matriz por uma letra maiúscula, tá? Então, A maiúsculo. Então, ela tem duas linhas, tá? Por, aí vamos lá, ó. Deixa eu mudar aqui a cor, ó. Três colunas. Então, a gente vai falar que é uma matriz 2 por 3, tá? Então, vocês vão sempre ver indicado na frente da letra um numerinho, assim, uma multiplicação. Mas não é uma multiplicação, tá, gente? Na realidade, ela indica, assim, o número de linhas, tá? E o número de colunas que a matriz tem, tá? Então, essa tabela aqui, como que ela vai ficar representada? Ó, vamos pegar os números que está na primeira linha e vamos colocar aqui, ó. Ó, 4, 2, 3. E na segunda linha, 10, 8, 6. Pronto, fechou. Tá aí minha matriz. Então, eu transformei essa tabela nessa matriz. Matriz A 2 por 3. Que ela tem quantos elementos essa matriz? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos, tá? Vamos representar a tabela de baixo? Então, vamos chamar ela de B. É uma tabela que tem, olha só, ela tem três linhas e duas colunas. Então, ela é uma matriz 3 por 2. Então, vem sempre indicada que o primeiro número é sempre o número da linha. E o segundo é o número das colunas, tá? Então, é uma matriz 3 por 2, tá? E vamos representar os elementos que tem dentro, ó. 150, 60. Peraí, que eu fiz uma coisinha aqui que não vai dar certo. Vamos fazer maior, peraí. Economizando aqui. 150, 60, 200, 140, 140. Pronto. Então tá aí representada a nossa matriz B,
3 por 2, que tem 6 elementos também, tá? Olha só. Uma curiosidade, gente. Se você fizer aqui, ó, 3 vezes 2, são 6, não são? São o número de elementos que tem a matriz. Olha que legal, tá? Então, olha só, se eu tiver uma matriz aqui, ó, uma matriz C, 4 por 1, como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 4 linhas, né, e uma coluna. Então, vamos supor, vou colocar o número aqui, ó, 6, 7, 8, 9. Então, é uma matriz que tem 4 linhas e uma coluna. Quantos elementos tem essa matriz? 1, 2, 3, 4. 4. 4 vezes 1? 4. Olha que legal, gente. Então, esse número da frente também, ele indica também, além de indicar quantas linhas e colunas, ele indica quantos elementos tem a minha matriz. Tá? Olha só, muito bom, né, gente? Então, olha só, vou chamar a atenção para vocês um detalhe, tá? Esses elementos que eu estou falando aqui para vocês, da matriz, eles têm uma representação genérica, tá? Genérica. Como que é a representação genérica dos elementos? Olha só. Eu vou chamar os elementos de A e J, tá? Onde I é a linha que ele se encontra, tá? E o J é a coluna. Gente, é como se fosse um localizador. Então, se eu escrevo assim para vocês, ó, eu tenho um elemento A, um exemplo aqui, tá? Eu tenho um elemento A2, 3. Onde está esse elemento? Nessa matriz aqui, por exemplo. Cadê o elemento A2, 3? Ou seja, o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. Vamos ver, ó, segunda linha, e nessa matriz não existe esse elemento, porque aqui nessa matriz não tem 3 colunas. Então vamos ver nessa daqui, ó. A2, 3 aqui, ó. Olha só, vou circular o A2, 3 aqui para vocês, ó. Segunda linha, terceira coluna. Então, se a gente fosse colocar aqui os elementos genéricos dessa matriz, ó, vamos lá, o 4 ele está na primeira, deixa eu fazer aqui, na primeira linha, primeira coluna. Então, o elemento A11. O 2 está na primeira linha, segunda coluna. E o 3 está na primeira linha, terceira coluna. Então, esse aqui é o A11, A12 e esse é o A13. Agora o próximo, ó. O 10, ele está na segunda linha, primeira coluna. Então, ele é o A21. O 8, ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, ele é o A22. E o 6, ele está na segunda linha, terceira coluna. Ele é o A23. Entenderam, gente? Então, esse A11, A12, A13 são os elementos genéricos. Com ele, a gente localiza em que linha e coluna está um elemento. Tá? Então, vamos agora para nossas definições. Então, olha só, definição de matriz. Toda matriz tem o formato M por N, tá? MN são números naturais, diferente de zero, tá? Quando tem esse asterisco. Ou seja, o MN são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses números comuns, tá? Não pode ser zero. Então, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas, como acabei de mostrar para vocês. Como representar matrizes? Então, a gente representa por parênteses, colchetes, aqui como está esse exemplo, barras simples e barras duplas, tá? Os elementos de uma matriz. Então, vamos lá. Seja a matriz genérica A, M por N, onde M representa as linhas e N representa as colunas, então, em uma matriz A2 por 3, terá duas linhas e três colunas. Olha só o exemplo dessa matriz, então, genérica. Vamos lá, eu vou apagar ela e vou fazer ela para vocês ao vivo aqui. Ó. Vamos lá, uma matriz A2, deixa eu fazer de outra cor para não ficar. A2 por 3, tá? Genérica. Então ela vai falar, vamos lá, duas linhas e três colunas. Então o primeiro elemento é o A11, o segundo é o A12 e o terceiro é o A13. Fecha aqui. A linha de baixo, A21, A22, A23.
Pronto, representei os 6 elementos dessa matriz genérica, usando aí a notação genérica dos elementos, tá? Então, cuidado, gente, não leiam A11, A12, A13, tá? Não é assim. É A11, A12, A13, A21, e assim por diante. Pessoal, o que eu posso falar para vocês? A pessoa que está vendo esse vídeo, que não sabe nada sobre matriz, pode achar que, nossa, que difícil, né? Quanta notação, esse negócio de I, de J, né? Esse negócio de M, de N, nossa, não vou guardar isso. Não, gente, fica tranquilo. Quando a gente começa a estudar matrizes e começa a perceber, entender o que é uma matriz, você vai perceber que ela é muito mais fácil do que parece, tá? Então fiquem tranquilos que segue firme aqui junto com o professor Cássio que vocês vão conseguir. Então, olha só, cada elemento da matriz é representado por A e J, como acabei de mostrar para vocês. Esses A e J são índices, gente. Eles indicam, tá? Tudo que é índice indica. Então, o I representa em qual linha está, tá, o elemento, e o J representa em qual coluna está o elemento. Então, olha só o exemplo aqui, ó, para reforçar mais ainda para vocês. Nessa matriz aqui de exemplo, vamos lá, o A11, este elemento está na primeira linha e primeira coluna. Então, o número 1 indica primeira linha, primeira coluna. E esse aqui, ó, que eu circulei, o A23, está na segunda linha, terceira coluna. Então, olha só, vamos lá para um exemplo com número, ó. Seja a matriz A, então, olha só, vou indicar aqui que eu não indiquei, ó, 2 por 3, tá? Os elementos é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha só, o A1 representa o elemento 1. Então, o elemento 1 aqui, ó, que eu vou grifar aqui, ele é o A11. O 2 é o A12. O 3 é o A13. O 4 é o A21. O 5 é o A22. E o 6 é o A23. Gente, olha só. Agora eu vou falar sobre a representação na forma algébrica. Então, olha só, eu tenho aqui um exemplo. Isso aqui eu já até expliquei aqui no vídeo, já tem até um vídeo explicando aqui no meu canal. Mas eu vou reforçar então com mais exemplos, tá? Então, olha só, como que representa assim na forma algébrica? Eu vou pegar aqui para vocês e vou reforçar. Então, vamos lá, gente, ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? De como representar na forma algébrica, tá? Então, vamos lá, forma algébrica. Então, olha só. Vou escrever aqui, ó, seja A e J a representação de um elemento de uma matriz na linha I e coluna J, tá? Vamos lá, escreva as matrizes a seguir. Dois pontos. Então, vamos lá, vou pegar o primeiro exemplo aqui para vocês, letra A, tá? Vou pedir a matriz A igual A e J. Então, vou pegar uma matriz aqui, ó, 3 por 2. Ah, só estou usando esses números, eu vou mudar, gente. 3 por 4, tá? Não é que vai ficar muito grande, vou pôr 3 por 1, vai. 3 por 1. Onde A e J é igual a I mais J ao quadrado. Então, vamos lá, vamos resolver isso daqui, ó. Então, para resolver isso daqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai representar, então, a matriz genérica aqui, ó. A, 3 por 1, ou seja, 3 linhas e uma coluna. Igual eu ensinei, ó. Vamos lá, então vai ter uma coluna só, então vai ficar assim, ó. A11, primeira linha, primeira coluna. A21, segunda linha, primeira coluna.
3, 1. Terceira linha, primeira coluna. Ela vai ficar assim, uma matriz de uma coluna só e 3 linhas. Como eu descubro, então, o que é a representação algébrica, na forma algébrica que está falando aqui? É isso daqui, gente, ó. Eu vou grifar aqui para vocês, ó. É isso daqui. Isso aqui que é a forma algébrica. Então, eu estou representando através de letras. Eu estou indicando como descobrir os meus elementos, que estão aqui, ó. Quem são esses elementos? O A11, A21, A31. Eu vou descobrir eles através dessa expressão algébrica. Ela está mandando somar i mais o j ao quadrado. Então, vamos lá. O i meu vale 1 aqui, da primeira, tá? O primeiro aqui. E o meu j também é 1. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu até apagar aqui para a gente ter mais espaço. Vou deixar assim. Epa, vamos pôr azul, peraí, para ficar a mesma cor. Então, vai ficar assim, ó. 1 mais 1 ao quadrado. Gente, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 é 2. Então, descobri o meu primeiro elemento. Tá? Ele é o número 2. Vamos lá para a segunda linha. Então, ó, 2 mais 1 ao quadrado. 2 mais 1. Porque 1 ao quadrado é 1. 2 mais 1 é 3. Então, meu segundo elemento aí é o 3. E o último, que está na última linha, vai ser 3 mais 1 ao quadrado. Ou seja, 3 mais 1, porque 1 ao quadrado é 1, que vai ser 4. Então, gente, pronto. Eu descobri a minha matriz A aí, 3 por 1. E os elementos dela são o 2, o 3 e o 4. Certo? Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês, tá bom? Para a gente ficar mais ainda firme. Então, olha só. B. Vamos pegar aqui a matriz B, tá? B e J. Uma matriz eu vou pegar 4 por 3, tá? Onde o B, ele é determinado, os elementos então B e J são determinados pela seguinte condição. 3 se I for maior ou igual a J. E menos 2 se I for menor que J. Então, olha só. Vamos montar a matriz genérica B. Então, a matriz genérica B, 4 por 3, ela é 4 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá, começar. A1, 1, A1, 2, A1, 3. Espera aí, gente, desculpa que não ficou muito bonitinho. Espera aí. Vamos lá. A1, 2, A1, 3. Então, vamos lá. A2, 1, A2, 2, A2, 3. Então, eu estou obedecendo a ordem, ó. 3 colunas e vou construir 4 linhas. Terceira linha agora, ó. A3, 1, A3, 2, A3, 3. E quarta linha, A4, 1, A4, 2 e A4, 3. Pronto, eu tenho a genérica, uma matriz de 4 linhas e 3 colunas, tá? Ó, 4 linhas e 3 colunas, pode ver. Lembra da tabela? Agora eu vou determinar os elementos, então, dessa matriz. Então, vamos lá. Vamos lá, vou determinar. Ó. Vamos lá. O elemento A11. Vamos lá. Olha aqui as condições. Se I for maior ou igual a J, vai ser o número 3. Então, 1 é igual a 1, não é, gente? Então, o primeiro elemento vai ser o 3. Vamos para o próximo. A1, 2. Se I, ó, for menor que J, então vai ser o número menos 2. 1 é menor que 2, não é, gente? Aqui, ó. Esse 1 não é menor que esse 2? Então, aqui vai ser o número menos 2. Gente, aqui, então, eu estou seguindo condição, tá? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar. Isso aqui são condições, ó. Condições que o exercício colocou para gente. Nessa tabela dessa matriz, nessa matriz só vai aparecer o número 3 e o número menos 2, de acordo com essas condições. Vamos para o A13, ó.
Quando o I for menor que o J, vai ser o número menos 2. Então, aqui também vai ser menos 2, porque aqui, ó, o 1 é menor que o 3. Próximo, A2, 1. Quando o I é maior que o J, no caso o 2 é maior que 1, então vai ser o número 3. Quando, vamos lá, o A2, 2, ó. 2 é igual a 2, não é, gente? Se é igual, ó, vai ser essa condição aqui de cima, ó. Vai ser 3 aqui, então, também. A2, 3, o próximo aqui. 2 é menor que 3, não é? Então, ó, I menor que J. Gente, lembrando que o genérico é assim, ó. Não é só A, né? Que aqui eu tô falando de matriz B. Pera aí. O genérico é assim, ó. O I vem primeiro, depois o J. Então, no caso aqui, ó, A2, 3. 2 é menor que 3, concorda? Então, vai ser essa condição aqui, vai ser o número menos 2 aqui. Terceira linha, A3, 1. Deixa eu apagar aqui, ó. Vou fazer aqui do lado para vocês irem percebendo, então. Irem percebendo. Então, ó, A3, 1. 3 é maior que 1, concorda? Então, vai ser a condição de cima, vai ser o número 3 aqui. A3, 2. 3 é maior que 2, não é verdade? Então, aqui vai ser, ó, vai ser a condição de cima, quando o I for maior que J. Tá? E o A3, 3. 3 é igual a 3, não é, gente? Então, vai ser a condição de cima também. Vai ser 3 aqui. Então, todos eles aqui, na terceira linha, foi o número 3. Tá? Peraí, deixa eu apagar isso aqui para não confundir vocês, tá? Deixa assim. Gente, ó, vamos fechar aqui agora a última linha, tá? Para encerrar aqui nossa aula, ó. O elemento A, 4, 1. 4 é maior que 1. Então, vai ser a condição de cima. Aqui vai ser o número 3. O elemento A, 4, 2. 4 é maior que 2. Também vai ser 3 aqui. E o elemento A, 4, 3. 4 é maior que 3. Também vai ser o número 3. Então, olha só como ficou, gente, a nossa matriz aí. Essa, então, é a representação a partir dessa condição. Opa! A partir dessa condição colocada. Então, vocês podem perceber que existem várias maneiras de você pedir para uma pessoa representar uma matriz. Então, aqui eu coloquei uma condição. Na anterior, a gente colocou uma continha, né, que a gente tinha que fazer. Tá bom, gente? Então, gente, espero que esse vídeo ajude vocês de coração, tá? A entender um pouco mais o que é uma matriz. Tá bom, gente? Espero que tenha ajudado mesmo. Se eu ajudei, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. Até mais, gente. Abraço.